A paz, eu sou a Kátia da Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu vou falar sobre o norovírus, ou como muitos conhecem, a gripe da barriga. Primeiramente eu tenho que entender como eu posso contrair essa virose, tá? Ou através de intoxicação alimentar, que aí é através de coliformes fecais, né? Que acontece isso, ou também através do ar. Como assim? Se eu estiver contaminada com a gripe da barriga e ainda não souber e de repente eu espirrar em algum lugar ou vomitar em algum lugar, esse vírus já vai para o ar e quem passar ou quem estiver inalando, respirando esse ar, eu posso me contaminar, tá? E lembrando que esse vírus fica no ar durante 90 dias e ele só é morto de que forma? Através de cloro. Então, se eu fizer uma limpeza com cloro no local, eu consigo matar esse vírus. Através do álcool, não, ele não é eliminado, tá? Então, quando eu vou fazer um SOD, ou seja, uma limpeza para quem tem o norovírus, eu tenho que sempre estar usando cloro para estar limpando o local. Só limpar com álcool, essas coisas, não vai estar matando essa virose, esse vírus, tá? Então, e dentro da aromaterapia, existem alguns óleos que auxiliam, sim, para estar eliminando esse vírus, tá? Que a gente também vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, eu tenho que lembrar um pouco em relação à higiene e os cuidados que eu tenho que ter. Em relação à higiene, eu tenho que lembrar toda vez que eu chegar em casa da rua, lavar bem as mãos e o rosto para estar eliminando um pouco em relação das bactérias e vírus que a gente traz da rua, tá? Lembrar de estar usando máscara, principalmente se eu for num ambiente de shopping ou algum ambiente assim mais fechado, sempre estar usando máscara, ainda mais agora, corecará, né, de agora em diante. Por quê? Porque a temperatura cai, todo mundo quer ficar num lugar mais fechado, estobo ligado, aquecedor ligado, então isso facilita muito a proliferação de viroses e bactérias, tá? Então, qual outro detalhe que a gente tem que lembrar? Toda vez que eu saio do banheiro, tem que lavar bem as mãos. Toda vez que eu for me alimentar, antes de eu me alimentar, lavem as mãos, tá? Outro detalhe, quando você também for cozinhar, lave bem as mãos antes de você cozinhar, tá? Esses detalhes básicos vão auxiliar a diminuir a contaminação e a você se prevenir também em relação a essa virose, tá? Outro detalhe importante, né, é a limpeza, tá? Que eu vou falar em relação da limpeza da casa. Quando a pessoa já está contaminada, eu tenho que lembrar usar o cloro ou também eu posso deixar no ambiente o óleo essencial de tea tree, tá? Ele é excelente bactericida, fungicida, antiviral, ele já vai matando os fungos e bactérias e viroses do ar, então eu posso deixar no difusor ligado o óleo essencial de tea tree 24 horas se eu quiser, tá? Porque além de tudo dele tá matando todas as bactérias e vírus do ar, ele também aumenta a minha imunidade, então acaba sendo excelente. E quando a pessoa, exemplo, também tá já com a virose, outro óleo que a gente indica dentro da aromaterapia é o óleo essencial de pimenta negra. Por quê? Tá? Na medicina tradicional, o certo é você não tomar nenhum medicamento para estar cortando nem o vômito, nem uma diarreia. Por quê? Porque é a forma que ele tem de eliminar o vírus dentro do organismo, tá? Só que isso às vezes pode causar uma desidratação, tá? Ainda mais se for bebê, é bem terrível, né? Porque quem passa ou quem tem gripe da barriga, ainda mais quem tem filhos e acaba sendo contaminado, sofre bastante, ainda mais de ver os filhos sofrendo, né? Ainda mais se é um bebê. Então, o que o pimenta negra ele faz? Ele elimina, ele corta o efeito da diarreia, corta o vômito e a diarreia, mas não quer dizer que ele não está expulsando o vírus do organismo, não. Quando você inala, após 30 minutos ele corta o efeito, né, tipo, diminui a diarreia e o vômito, só que ele começa a eliminar do organismo, tá? Então você vai continuando a inalar ele, o tea tree com pimenta negra, tá? E ele vai expulsando os vírus do organismo, tá? E auxilia muito. E aí você consegue se alimentar devagar, beber água, porque geralmente também quem tá vomitando muito, nem água para no estômago, tá? Então, isso também auxilia bastante. Mas um detalhe que a gente tem que lembrar é que eu sempre vou ter que usar, ainda mais se tem alguém em casa com a virose, o pimenta negra e o tea tree para quê? Na limpeza do banheiro, borrifando
tá, os olhos no ambiente, ou eu também posso já deixar ali, lembra que a gente deu aquela dica de você colocar no rolo do papel higiênico os olhos? Você pode pingar o tea tree, o pimenta negra neles, toda vez que a pessoa for usar o papel higiênico vai subir o aroma. E se a pessoa que está contaminada também for no banheiro, teve a diarreia, o que você faz? Borrifa o tea tree com pimenta negra no ambiente, depois que ela for, por quê? Para matar as viroses que estão no ambiente, porque a gente tem que lembrar o seguinte, sempre depois que eu vou no banheiro, ainda mais que eu fiz cocô, se eu tive uma diarreia, quando eu vou dar descarga, eu baixo a tampa. Para quê? Para aquela bactéria não subir. Por isso que às vezes o banheiro fica cheio de coliformes fecais. A sorte que a gente tem no Japão, o banheiro separado do banheiro de tomar banho, onde fica escova de dente e tudo mais. É só o banheiro, é só o vaso sanitário. Então isso facilita muito em relação à prevenção de algumas doenças pra gente, né? Mas eu tenho que lembrar o quê? Toda vez que eu for fazer ou xixi ou fiz cocô, depois eu baixo a tampa e depois eu dou a descarga, tá? Isso também é importante. São dicas simples, mas que vão ajudar no seu dia a dia. E depois eu já borrifo, tá? Ou borrifo, ou pingo também os olhos no local, tá? Para proteger o ar, para matar, eliminar isso, para quem for o próximo aí no banheiro não se contaminar, tá? Porque como tá no ar, é muito fácil você estar se contaminando, tudo bem? E outro detalhe que a gente tem que tem que lembrar bastante, que as pessoas às vezes falam assim, mas nossa, eu não vou tomar nenhum medicamento. Os olhos, eles vão fazer o quê? Eles vão direto para o sistema nervoso e já vão estimulando para os seus órgãos, tá? Lembrando que dentro da aromaterapia, após 30 minutos de inalação que ele começa a fazer efeito. Então, após 30 minutos que você começa a ver resposta do que você precisa, tá? Então, lembrando que o norovírus, nessa época, acaba sendo muito comum e fácil de se contaminar. Então, a gente tem que prevenir alguns detalhes para a gente não contaminar mais pessoas, porque geralmente é assim, um pega da casa, acaba todo mundo pegando, tá? Então, vamos ter alguns cuidados simples e básicos para não estar passando e prejudicando a todos, né? E outro detalhe também é o que? Geralmente, outro óleo que eu indico aqui em relação a isso é o óleo essencial de laranja. Por quê? Porque geralmente, por causa do vômito da diarreia, você já fica sem apetite nenhum, você já fica com medo de comer, né? Então, óleo essencial de laranja, às vezes, tem muitas pessoas que desenvolvem a febre também, né, quando tá com a gripe da barriga. Não são todas, tá? Mas algumas desenvolvem a febre. Então, o que acontece? O laranja, ele já diminui a febre, controla a febre e também melhora o apetite. Então é outra opção que você tem para estar utilizando no seu difusor de ambiente ou no difusor pessoal, tá? Para quê? Para estar auxiliando na recuperação dessa virose. Bem, aqui foram algumas informações para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilhe as informações para cada vez mais as pessoas se cuidarem de forma natural, sem precisar de se intoxicar com tanta química, né? E se inscreva no nosso canal, tá? Todo dia a gente está colocando uma informação diferente e logo mais a gente coloca um vídeo também de Natal para vocês, porque na verdade aqui no Japão a gente não para, né? A gente continua trabalhando a mesma coisa, a gente só para no Shogatsu, então a gente vai estar postando em alguns vídeos para vocês. Espero que vocês aproveitem e até a próxima!